Está na hora do Café Missioneiro. Até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária de Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Boa tarde, está no ar mais um Café Missioneiro. Neste 30 de maio, dia que marca o evento intitulado Coluna Prestes 90 anos de História, aqui em Santo Ângelo. As comemorações iniciaram em Caxias do Sul na última segunda-feira, seguiram na quarta-feira, terça e quarta-feira em Porto Alegre, e nessa sexta o evento acontece aqui em Santo Ângelo. Comigo, José Roberto de Oliveira, que além dessa questão, tratará conosco também algumas questões ligadas ao desenvolvimento regional e ações da AMM, principalmente na questão do turismo, a partir de uma reunião ocorrida no dia 22 em Caró. Muito boa tarde, Zé, e como estamos nessa sexta-feira? Estamos descansando. Depois de 2 semanas andando, né? Estivemos em Santa Catarina na semana passada, gazeamos porque estávamos na Bolsa de Negócios de Turismo do Mercosul, que é um evento tradicional, que já ocorre os 20 anos do evento lá em Santa Catarina. Eles me convidaram porque desde o início eu tive a oportunidade de ser palestrante no evento. O Geninho, que é o organizador do evento, assim, a gente acabou sendo amigo durante a história, lá desde o Ministério, depois e também no período de diretor de desenvolvimento do Estado. Então estivemos lá e também trabalhamos na divulgação das missões e essa semana então é uma semana intensa, desde segunda-feira, com as reuniões do Caró, com os prefeitos e diretores e secretários da área do turismo da região, o espetáculo de Sonho e Luz, o lançamento que foi na segunda tarde, e depois disso acompanhando um grupo muito importante de turistas que está vindo do Rio de Janeiro e que depois a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso, né? Começando com uma questão da coluna Prestes, na manhã de hoje, então, os familiares do Luiz Carlos Prestes foram recebidos pela vice Nara Damião, com uma entrega de um documento, enfim, que estes são hóspedes oficiais do município. A partir das 14 horas, em seguida aqui, depois do café, até a nossa equipe irá até a área do monumento da Marcha da Coluna Prestes, localizada lá na Avenida Ipiranga, que os familiares serão recepcionados por grupos de cavalarianos, né, Zé? E após isso acontecerá uma visita no Memorial da Coluna Prestes. Tomara que esteja tudo limpo, tudo organizado por lá, né, Zé? A gente, na semana passada, veiculou aqui uma reportagem sobre a situação que se encontra aquilo lá, a gente inclusive comentou aqui, né? Mas afinal, é uma grande lembrança, né? Afinal de contas, a coluna saiu daqui. A gente sabe que existem pessoas que se posicionam muito contra essa questão ideológica do Prestes, enfim, mas afinal de contas é um momento, é um retrato de um momento histórico. É muito interessante de como dicotomiza esse assunto, né? O pessoal lá que lida no Face, lá nos meus posts, tem o lançamento nosso da semana passada do projeto de turismo chamado Caminhos Revolucionários, que junta exatamente a figura de 4 dos importantes, vamos dizer assim, que nós tivemos, desde Sepete Araju, nosso herói da pátria brasileiro hoje, Andresito Guaquaraí, que foi governador da ampla província das Missões, daí naquele tempo unindo essa parte argentina e brasileira. Depois a questão do Prestes, né, que é muito importante e que nasce a partir de Santo Ângelo, da presença dele aqui como comandante do exército da parte da engenharia, que construiu a nossa estrada de ferro até Giruá, né?
e todas as experiências que levou e que até hoje marcam essa nossa região. E por último a questão do Che Guevara, missioneiro, que viveu na região das Missões, e que muito pouca gente sabe disso, né, até os seus 7, 8 anos, no município de Caraguataí, aqui do outro lado do Rio Uruguai. Aqui. Bom, então é muito interessante de como o pessoal mais ligado à direita, né, quer desfazer, né, quer desdenhar todas essas coisas que ocorreram. Né? Enquanto que, obviamente, um povo mais ligado às questões sociais, né, muito ao contrário, dizendo que não, que esses são os nossos líderes, esses são os que iluminam as nossas visões. Né? Então essa dicotomia fantástica, né? Inclusive hoje aqui em Santo Ângelo, é exatamente o que tu dizes, por exemplo, a família Prestes aqui, a segunda mulher dele, o filho, a filha, né? Então a presença deles aqui, obviamente que marca essa questão dos 90 anos do Prestes, né? E obviamente mexe com todas essas coisas novamente. Né? Sinais disso tudo, por exemplo, é desde a vice-prefeita receber a família, né? E não o prefeito. Por que será? Né? Então, obviamente que essas coisas todas na política, todo mundo sabe bem como é isso. Né? Então, e exatamente no momento estranhíssimo que há 2, 3 semanas atrás nós falávamos exatamente do fechamento, né, desse importante instrumento de divulgação da questão da história que ocorreu em Santo Ângelo, que é o Memorial da Coluna Prestes. Então me parece que é uma contraposição, inclusive a vinda deles aqui, né, no sentido de que exatamente o filho dele foi o grande organizador lá em 2003, 2004, quando da presença dele por aqui, aonde trabalhou muito para que se fizesse o memorial naquele período, né? Conseguindo inclusive materiais. A inauguração efetiva do memorial foi antes, foi em 96, né? Perfeito, não, perdão, eu estou falando de 2003, 93, 94, sim, quando ele começa a aparecer as primeiras vezes, né? E depois, e obviamente ele vem pesquisando e tudo mais, e quando chega na inauguração do memorial efetivamente, né? Que período? O tempo passa rápido. Muito né? ligeiro, né? Estamos o memorial 18 anos. Que loucura, né? É que impressionante. Loucura. Parece que foi ontem. Bom, então, com a presença deles aqui, obviamente que o caldo ferve novamente, né? Então é muito interessante, e os cozinheiros nesse momento são outros, né? Sim. Então exatamente os contraditórios do período das ditaduras estão novamente no poder, né? Então é muito interessante de como isso é interessante, né? De pensar, de como é que namora, né? Quando é tão dicotômico o tema, né? Zé, ontem, aproveitando que a gente está naquela área da cidade ali, ontem à noite nós, como pais, fomos dar uma espiada nos ensaios da apresentação de balé das nossas filhas, das crianças. Mas o assunto não é esse, o assunto é a área externa do Teatro Municipal Antônio Sepp, onde é daquelas coisas, que eu senti assim, tanto se quer de pós-modernidade aqui em Santo Ângelo, né? A gente prega isso aqui, pois a pós-modernidade, pelo menos nesse segmento, ela efetivamente chegou. Santo Ângelo tem sim uma Cracolândia, cidadãos. Ela fica numa das rampas de acesso ao Teatro Municipal Antônio Sepp, embora bem iluminado, mas ontem à noite eu pude visualizar 12 pessoas que estavam lá naquela área. Isto não é um registro, e as autoridades, enfim, as associações, a secretaria ligada à ação social tem que urgentemente verificar isso que está a ocorrer lá. Jovens meninas que vão ensaiar seu balé acabam por receber
a pupus, se diria numa torcida, né? E, enfim, é absolutamente lamentável, Zé. Me parece que a gente tem olhos fechados para as obviedades, né? E eu diria que não é só naquele ponto da cidade. Ali é absolutamente lamentável. Quando você falava ali debaixo da escada, eu lembro de um amigo meu, que é o Zuanazzi, que contava que um período que ele trabalhava em Porto Alegre, que haviam aquelas elevadas, né, que faziam. Conceição. Aquelas elevadas. E o povo pedindo que construíssem mais elevadas. Daí eu pensei, mas como? Parece tão contraditório isso. São mais lugares para a gente morar embaixo, dizia o povo mais pobre, né? Então veja que interessante. Que bárbaro, né? E hoje, na verdade, ontem a gente viu ali o povo morando ali embaixo, enxugando sua roupa, lavando sua roupa. Eu vi várias semicamas, dá para dizer assim, né? E veja que isto não é possível. E eu conheço as pessoas do setor social da prefeitura, a secretária é uma pessoa boníssima. É preciso então que os seus técnicos vejam o que está acontecendo, porque não é possível. E ontem, por exemplo, eu estava com um grupo aqui de 30 pessoas, turistas, advindos do Rio de Janeiro e que ficaram uma semana inteira aqui nas Missões, porque sempre a gente diz que o turista só vem para cá e fica um dia. Nós estávamos com um grupo de uma performance extraordinária, aonde obviamente viram isto. E isto, com todo o respeito, não é admissível nem para nós vermos e muito menos para turista levar como imagem de Santo Ângelo, né? Então, quer dizer, isso tem que ser resolvido. E, obviamente, que não é um caso de polícia. Né? Porque alguém vai dizer, não, mas eles estão dizendo para ser um caso de polícia. Não, de forma nenhuma. É um caso de assistência social e de saúde. Porque se as pessoas estão lá com seus problemas de drogadição e tudo mais, significa que isso é um problema de saúde. Ninguém entra nisso porque achou que estava bem bom, né? Então é preciso que se trabalhe nestes e nos outros casos. Em frente à Catedral de Santo Ângelo, é só dar uma voltinha aí pelas 20, 21 horas ali na praça que vai ver coisas muito parecidas com essas, né? E em outros pontos da cidade. Então que aquelas pessoas que têm dever de fazê-lo, que o façam, é muito importante isso, e nós não podemos mais como sociedade admitir coisas dessa natureza, né? Não porque fossem nossas filhas ontem, né? Sim. Mas porque qualquer né, qualquer pessoa, e estamos falando ali do lado da Receita Federal, do lado, né, do lado aliás, do lado da Secretaria da Saúde do município, né, tia? Então é importante que as pessoas de direito que abram os olhos para isso, né? Não é possível que daqui a uma semana a gente volte e tenha que falar as mesmas coisas, né? Que obviamente arranjem casa para essas pessoas, que façam aquilo que a ciência da assistência social sabe bem fazer. E a gente sabe que em todo o país, a gente tem acompanhado aí a situação em São Paulo, é necessária, sem dúvida nenhuma, uma ação técnica, né? Mas que o problema que está começando, que ele não seja esquecido. Enfim, que isso é o momento para se começar a tratar e se enfrentar essa questão. Ainda sobre a coluna Prestes, então as atividades ocorrem hoje em Santo Ângelo, no sábado em São Luís Gonzaga, no domingo, 1º de junho, em São Miguel das Missões e na segunda em Ijuí e terça em Santa Maria. Em especial as ações em São Miguel, o que tu terias para nos contar? Eu vou estar coordenando as ações lá. Eles chegarão 11 da manhã em São Miguel, nós nos dirigiremos até o assentamento da Barra, onde assentados de toda a região das Missões estarão presentes, os índios guaranis, né, estarão presentes também nesse momento lá, onde a gente vai almoçar junto com a família,
E, obviamente, eles vão fazer uma fala a respeito da vida do Prestes e da presença deles aqui nas missões. Então, lá será um momento muito interessante, com muitas pessoas, inclusive, pelo que eu vi, gente da atividade política, muitos estarão presentes lá em São Miguel, porque vai ser, me parece assim, o ponto mais à esquerda desta trajetória, dessa passagem por aqui, e é onde as pessoas estão se organizando para isso. Então, aquelas pessoas de Santo Ângelo que gostariam de ir a São Miguel, lá vai ser domingo, é um momento mais tranquilo, não é essa institucionalidade, não vai ter nada institucional lá, ao contrário, é exatamente um momento onde a comunidade local, regional, né, e obviamente um povo mais à esquerda desse pedaço do Rincão, estará presente lá para prosear com eles. Hoje, então, 14 horas, visita ao Monumento à Marcha Coluna Prestes, que fica localizado na Avenida Ipiranga, recepção dos familiares por um grupo de cavalarianos. Em seguida, o pessoal visita o memorial da Coluna Prestes, acontece entrevista coletiva. Às 17 horas tem sessão solene da Câmara e às 19h30 uma palestra denominada 90 anos da Coluna Prestes, com o lançamento do livro Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes, de autoria de Maria Prestes, no auditório do prédio 5 da URI. Em seguida, estaremos de volta com o Zé Roberto aqui no Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Pois a partir da implantação da nova política aqui, da nossa atitude multiplataforma para tratar o jornalismo e o conteúdo produzido por nossa equipe, estamos estabelecendo também um novo ritmo para a notícia em Santo Ângelo. E isso é bastante interessante porque, além do conteúdo em rádio, que é a coisa mais instantânea que existe e que dificilmente será superado por outro veículo de comunicação, incorporamos ao serviço que a gente oferece gratuitamente para os internautas algo que até então não existia aqui por estas bandas longe demais das capitais. Hoje pela manhã, uma reportagem que a querida colega Nicole estava trabalhando desde o começo da semana, traz com o título Os mitos e as finalidades do Bolsa Família, uma abordagem multimídia desta questão, com um texto bem construído e informações em um vídeo de 2 minutos, atualizado no final da manhã de hoje, para que vocês entrem para dentro dessa questão e entendam também como ela funciona por aqui. Além disso, temos mantido então essa atualização constante no www.novoshorizontesfm.com. O rádio ouvinte e companheiro aqui do Café, Francisco Medeiros, chama a atenção ainda pela questão da ação social, que está na escuta. Ele ilustra o nosso bate-papo aqui, lançando um questionamento, que os CRAs que estão sob o guarda-chuva da ação social em Santo Ângelo, eles estão abertos, foram reabertos, mas mantém a questão de não existirem técnicos para operacionalizar as atividades importantes dos CRAs, pois ainda não foram efetivadas as contratações necessárias. É dessa forma que ele ilustra o que a gente falava em relação à questão da ação social. Pois temos 3 assuntos com o Zé ainda, correlatos, interrelacionados. A primeira é sobre a reunião ocorrida na última segunda-feira, dia 26, no Santuário do Caró, em Caibaté. Tem muita gente que mora aqui e não conhece aquilo lá, né, Zé? Mas especificamente para tratar a questão do turismo.
a MM promove, além da sua reunião mensal, em uma das 26 cidades aí, também uma reunião específica do turismo, né, Zé? E a diretora do DETUR, a diretoria desse departamento, é um departamento específico de turismo. Isso, né? exatamente. É coordenada pela prefeita de 7 de setembro, Rosane Grábia. E então eu queria que nos adiantasse o relato desse encontro, Zé. Bom, o encontro ele debateu uma série importante de temas que estão relacionados ao turismo. Os 25 municípios da região estiveram presentes. O tema, obviamente, principal é a questão da criação da Basílica do Caró. É por isso que me convidaram para ir lá, porque desde 2002, na verdade, de alguma forma venho trabalhando nisso, né? Em 2009, nós começamos uma ação muito mais potente com relação a esse tema, que trabalhando com a Prefeitura de Caibaté, e agora, digamos, já na entrada aqui do 2011, ações onde a própria MM começa a trabalhar mais potentemente. Então, o tema Basílica do Caró, ele é extremamente importante. Hoje, para tu teres ideia, esse tema já está sendo debatido, inclusive, com o Papa Francisco. Ele é um jesuíta e tem interesse imenso nessa questão, visto a questão que Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos, a quem, digamos, é a homenagem fundamental lá do Caró, são 3 santos da Igreja Católica e jesuítas, né? O Padre Carlos aqui acompanhou toda a reunião, foram debates muito profundos e muito importantes, e aonde a região está muito disposta a andar com esse tema. Ontem mesmo eu escrevi ao provincial dos jesuítas da província jesuítica do Paraguai. Ele deverá vir para cá agora nos próximos dias, inclusive debater com o provincial Sul Brasil, para nós retornarmos, trazermos os jesuítas novamente para a região das Missões. Então é um tema que mexe, para quem gosta de história e assim de espiritualidade, mexe profundamente. Do restante da reunião, essa questão da retomada, me parece assim que os prefeitos, e especialmente com a prefeita de 7 de setembro assumindo a direção do Departamento de Turismo, há uma vontade muito grande dela que as coisas andem. E há muitos anos estávamos esperando que alguém de boa vontade assumisse, né, essa pasta. E me parece que vai andar muito potentemente agora, há uma vontade muito grande. Já tivemos presença na outra semana, inclusive até domingo, a gente estava trabalhando lá em Santa Catarina, e eu mesmo daí, quando tem um de boa vontade, daí a gente também se reanima, né? Daí eu estive lá, sexta, sábado, e retornamos domingo, de um evento gigante do Mercosul, que é a Bolsa de Negócios e Turismo do Mercosul. Ou seja, então me parece assim que há uma vontade generalizada dos prefeitos da região, pelo menos a partir da liderança da prefeita de 7 de setembro, a Rosane, e que as coisas vão começar a andar, né? Era uma reunião com muita gente, onde muitos temas, às vezes pontuais, foram debatidos, mas obviamente o tema central e muito importante, que a região das Missões tenha consciência disso, que é a Basílica do Caró, né? O Caró hoje é um santuário, está se buscando o título de Basílica Menor, que é o que tem mais facilidade da gente buscar nesse momento, e obviamente isso traria olhos do mundo para cá. O Caró seria digamos, algo extraordinário, e que já o é. Sim. Eu tenho dito ele aqui... Ele já existe sem existir uma infraestrutura. Exatamente. Hoje eu tenho dito, e eu não tenho vergonha de dizer, parece que os outros têm vergonha, eu digo, o Caró é um lugar de milagres. Eu tenho acompanhado a cura de câncer, como foi a da canonização dos santos missioneiros, se deve à cura de câncer, né, que foi comprovada aqui, um caso aqui de São José de Inhacorá, aonde se provou completamente que a pessoa se curou assim, num instante, né? Estava muito mal e num determinado dia ocorre, e isso leva à canonização, né? Tu acreditas então que essa questão da espiritualidade em torno do local, ou a espiritualidade poderia ser um gancho para que ocorresse finalmente esse impulso? Me parece que estão equivocados aqueles que não enxergam isto.
que o grande produto que as missões têm, como turismo, como posicionamento de imagem, é sentir coisas. E nunca pedras. Nunca pedras. Pedras tem no mundo inteiro e muito melhores do que as nossas. Sim. O que não tem nos outros lugares do mundo, e essa é a minha experiência que eu tive com esse grupo agora, de 30 pessoas do Rio de Janeiro, que há 15 anos não vinham para cá, eles estiveram já aqui, já há 15 anos atrás, foi um momento que eu me encantei com essa história toda, exatamente por causa deles, né? E o que eles dizem? Este é um lugar preenchido de energias. E são energias, obviamente, ligadas às questões espirituais. E que em determinados pontos nós temos isso com muito mais fortaleza. Como, por exemplo, no Caró, como, por exemplo, em São Miguel, em São João Batista, que são lugares onde isto se faz assim muito potentemente. Qual é o problema? Nós, a vida inteira, tivemos vergonha de falar disso. E vergonha até de se dizer que se sente isso. Eu só vou ilustrar o que tu estás falando. Em alguns momentos, seja numa apresentação, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a revitalização do espetáculo de som e luz, mas a gente sente isso lá em determinados momentos. Claro que tem... é forçado a percepção. Se cria uma aura. Se cria uma coisa. Mas eu te conto, por exemplo, em determinados espetáculos que a gente participa como o espectador no Centro Histórico de Santo Ângelo. Perfeitamente. Lá pelas tantas, eu tive essas sensações. Que é uma mistura de um emocional. Claro que isso tem a ver com o teu background, com o que tu carregas, a leitura que tu faz de determinadas situações, mas é muito interessante sentir isso. Eu digo, na gravação do Galpão, do Rock de Galpão, eu tive essa sensação. Mas mais, por exemplo, eu venho estudando isso já durante a minha vida inteira, desde os meus 20 anos. Lá, né? Então, na verdade, nós somos como esta rádio, né? Que transmite num determinado comprimento de onda e o outro lá está sintonizado aqui e consegue obter o sinal. Nós somos a mesma coisa, onde nós temos a nossa capacidade de receber ondas. Então é isto. Quando as ondas casam com a nossa capacidade receptiva, nós conseguimos sentir, né? Então não é diferente. E essas pessoas que vêm, como por exemplo esse grupo agora que veio do Rio de Janeiro, são pessoas ligadas à espiritualidade. E entre eles muitos médiuns. Entre um grupo de 30 pessoas deveria ter 20 pessoas que eram médiuns. Então dizem coisas fantásticas sobre o que veem, sobre o que sentem, sobre as coisas nesses lugares por onde eles passaram e onde a gente levou eles e tudo exemplo, mais. Zé, enxergam a presença de espíritos iluminados, mas também de espíritos em guerra. A dicotomia, né? Digamos, a bipolaridade entre gente que estaria na espiritualidade cuidando desses lugares, mas também de gente que daquele período das guerras ficaram tão sofridos e tão, vamos dizer assim, entristecidos e magoados e que ainda se encontram depois de 250 anos nestes locais, né? Então esta bipolaridade, né, entre seres iluminados existentes nesses lugares e essas outras pessoas que precisam de iluminação e que deveriam, digamos, seguir adiante. Então é muito interessante que há uma energia. Por exemplo, tem gente que, inclusive, isso a gente nunca disse aqui, tem gente que chega a dizer que a região das Missões, nessa composição Brasil, Argentina e Paraguai, é um dos maiores centros mundiais de energia espiritual. E que a gente sempre teve vergonha de falar sobre isso, né? E dizem isso, né? Então, claro que aqueles que vêm para ver pedra, ou mesmo nós que só enxergamos pedras nesses lugares, obviamente, daí não tem jeito mesmo de achar que isso é alguma grande coisa. Agora, como as mesmas energias que as pessoas sentem no Egito, as mesmas energias que as pessoas sentem, por exemplo, em Roma, as mesmas energias, né, que sentem aqui. Por exemplo, a Unesco, quando determina as missões, e nós temos 7 patrimônios mundiais nas missões, quando determina que as missões
reconhece como patrimônio mundial, né, já foi dito isso, vocês têm algo maior do que os patrimônios de Roma, do que os patrimônios que estão no Egito e que estão nos grandes lugares do mundo, né? A região é que não enxergou isso ainda. E essas pessoas que vêm, que são mais sensíveis a essas coisas, obviamente que estão falando disso, de sentir energias. Outros chamam de espíritos, outros chamam de espiritualidade, cada um de acordo com a sua manifestação religiosa, né, fala de alguma coisa. Mas eu tenho visto o seguinte, que não há necessidade de se falar em religião nesse caso, que às vezes até causa brigas aí, né? Então, é preciso ver que há algo muito importante nesse processo ainda todo. Ilustrando a tua... porque o jornalista ele tem um problema que ele precisa de exemplos. Sim. Eu tenho um exemplo em relação ao que tu estás descrevendo. Eu tenho vários. Eu nesse sentido, eu não tenho tanta experiência quanto tu, mas eu presenciei o momento da chegada de caminhantes que percorreram todo o trajeto aí Caminho das do Missões. Caminho das Missões. O momento que eles estavam chegando. Não Sim. é aquela coisa montada, como eu já vi emissoras de TV produzirem isso e tal. Eu estava lá à espera, obviamente, dessas pessoas e acompanhei, então, os últimos passos e o momento aquele que a pessoa para de caminhar efetivamente e olha para a Catedral Angelopolitana, respira fundo e tu observas que a pessoa, claro que tem a questão física, os dias todos ali, aquele é o minuto final, o segundo final. E conseguir colher um depoimento de uma pessoa dessas nesse momento exato é daqueles bons momentos de quem escolheu essa profissão. E eu observei num grupo as pessoas com uma coisa diferente, que não é meramente um cansaço físico, não é uma mistura de um emocional com um sensitivo, enfim, e ilustra isso que tu estás falando, porque as pessoas, afinal, passaram por esses velhos caminhos. Pois é, mas é isso, então, por exemplo, você tem o teu rádio lá em casa, né? Como esse rádio nosso não dá para ligar na tomada, ele tem outras baterias. Caminhar é uma excelente bateria para abrir, digamos, os teus chakras, alguém chamaria assim, o Sérgio chamaria assim, Sérgio né? Abriria você espiritualmente. Então, este momento é um momento excepcional para você conseguir assimilar, sentir essas energias todas. Então, é preciso que se vá a esses lugares, ao Caró, um lugar de milagres, de cura de câncer, você passa São Miguel, a São João, São Lourenço, né? Mas é preciso que algo aconteça. Por exemplo, na terça-feira, nós levamos o grupo a São Luís Gonzaga, que vai pouco turista lá, inclusive, né? Então, na terça-feira, houve uma apresentação da harpa paraguaia, que foi criada aqui em São João Batista. Rapaz, algo extraordinário do ponto de vista, compreende, dessas energias. Porque há o mundo da musicalidade nas missões, nunca esquecendo, por exemplo, um Antônio Sepp, né? Von Hechingen, né? O coral do Antônio Sepp, a orquestra do Antônio Sepp era composta de mais de 1000 índios. Imagina o que é isso do ponto de vista, digamos, dessas sensações, onde está todo mundo numa mesma linha de pensamento querendo fazer algo. Então ali tem um processo energético extremamente importante. E é isso, então. Então, eu tenho visto, por exemplo, tenho amigos meus que vêm da Europa, de todos os lugares do mundo, muita gente escreve sobre isso, mas é engraçado que nós nunca... A primeira vez que eu tenho coragem, na verdade, também de falar, porque tu também abriu assim pra gente falar. Então, nós temos algo extremamente importante aqui nas missões. E este importante não está ligado às pedras, não está ligado à arquitetura, ele está ligado exatamente às energias que estão presentes nos ambientes e que estão à disposição de todos. Simplesmente temos, obviamente, que querer que isso aconteça, né? Nós vamos a mais um breve intervalo, ele é rapidinho, e conclui o nosso bate-papo aqui numa energia muito positiva na tarde, no começo da tarde dessa sexta-feira.
a gente ainda fala sobre emoções e homenagens que marcaram o início das obras de requalificação do Som e Luz. Em seguida, estaremos de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O José Roberto de Oliveira, que está aqui comigo, participou na segunda-feira, no dia 26, dentro do sítio arqueológico de São Miguel das Missões, do lançamento do projeto de requalificação, como alguns estão denominando, ou, na verdade, uma revitalização do espetáculo de Som e Luz, que foi lançado lá nos Perdidos, 1977, né, Zé? Estão previstos investimentos na ordem de R$2 milhões. Ainda está faltando a liberação de R$600 mil. O Zé Roberto está por trás disso, na sua luta. Foi uma das pessoas ligadas, enfim, ele que encaminhou isso aí lá para se receber essas verbas. E nada melhor que ele, quem está acompanhando o programa desde o começo, notou, né, que neste segundo bloco a gente fez uma grande referência à questão emocional, à questão espiritual que está por trás de toda essa questão missioneira. Pois aqui que eu ilustrei brevemente, e com isso eu concluo essa apresentação desse último tema, aquele momento em que a Fernanda Montenegro, no espetáculo de Som e Luz, suspira e se apresenta para o espectador, é efetivamente um momento de muita emoção. A gente observando as pessoas que estão ali pela primeira vez, elas acabam por se arrepiar efetivamente. Claro que temos a questão da linguagem, o domínio da técnica teatral. Fernanda é uma das maiores atrizes brasileiras, mas acima de tudo, a sensibilidade de quem elaborou este projeto do Som e Luz para que se transmita efetivamente o que alguns, como o Zé descreveu, conseguem perceber através desses espíritos, como diz o Zé, missioneiros. Eu gostaria que tu descrevesse para nós o que aconteceu lá na segunda-feira. Quem esteve lá voltou de lá falando efetivamente que foi um momento de emoção com essas homenagens que aconteceram, uma homenagem à nação Guarani e inclusive um momento de fé, enfim. Eu queria que tu nos desse essa ambiental do que tu presenciaste. O projeto da revitalização do Som e Luz, ele é um projeto desde 2007 que está andando, com idas e voltas e contravoltas, e que agora finalmente então começaram as obras. Na segunda-feira então se deu o sinal e um grupo grande de arqueólogos estão trabalhando lá. É uma coisa bonita de ver, viu? Essa coisa assim um pouco hollywoodiana, assim, né? De ver arqueólogos trabalhando, mexendo na terra, locando equipamentos hoje científicos de primeira linha, fazendo leituras. Então é muito interessante de ver. Por quê? Paralelo ao Som e Luz que está agora, e esse foi um pedido muito insistente meu, de que não parasse o espetáculo de Som e Luz enquanto estivesse se estabelecendo o novo, né? Então, exatamente isso que vai acontecer, quer dizer, vai ter um dia em que vai conseguir tocar praticamente os dois, né, os dois espetáculos. Então, o que significa isso? Que não vai parar nunca. Por quê? O Som e Luz, a bem da verdade, é o grande produto turístico que nós temos na região. Produto é isso, produto é algo que tu consuma, né? E no turismo nós não temos outra coisa aqui na região. Quer dizer, tem período que ficou parado foi um desastre, né? Um desastre. Então é preciso entender isso. Então é o produto. Bom, homenagem aos Guaranis. É do nosso dever espiritual, científico, cultural. Cada vez que a gente lidar com essa questão missioneira, o primeiro grupo a qual a gente tem que referenciar é os Guaranis.
Porque de nada não teríamos nada disso se não fosse o povo Guarani. Os jesuítas encontraram um povo, e poderia ter sido qualquer outro povo, poderiam ter sido lá no Charrúas, lá embaixo, nos Guinoas, Caaguas, Minuanos, eram centenas, aliás, eram na América 2.000 nações, né? E uma delas era os Guaranis, né? E por que casou esta entrada dos jesuítas com os Guaranis? Exatamente porque os Guaranis já estavam num pós-neolítico, né? Era um povo extremamente espiritualizado. Montoya, por exemplo, quando escreve sobre os Guaranis, em 500 páginas, 150 páginas, ele fala exatamente de efeitos espirituais, de coisas que ele, como padre, enxerga, desde energias, luzes que andam com os Guaranis e coisas fantásticas, digamos, espirituais, efeitos espirituais que ocorrem naquele período dos anos 1600. Né? E que mesmo os estudiosos de hoje pulam, chega ali, vão pular essa parte, porque essa parte não é boa de falar, né? Daí pula. Que é isso que nós estamos falando hoje aqui. Então, temos coisas escritas em muitos momentos da história sobre efeitos espirituais nas missões, desde Montoya, lá em 1620. Né? Bom, então os Guaranis foram obviamente homenageados, estavam presentes lá, que é o nosso grande elemento, né? E que nós, como missioneiros, e eu repito uma coisa, isso que eu sempre disse, mas a gente às vezes esquece, os Guaranis estão vivos, não só nos índios poucos que estão em São Miguel, 240 índios que estão lá. Estão vivos dos pobres, dos bairros e das vilas de Santo Ângelo e da região das Missões. Os pobres das Missões não são descendentes de alemães, nem de italianos, nem de poloneses, nem nada disso. São descendentes da raça Guarani e que branquianizaram nesses 2 últimos séculos. E que estão aí compondo o conjunto dos nossos pobres. E que qualquer um de nós pode perguntar para o pai quem era a minha bisavó, quem era a minha tataravó. E com muita facilidade, e em mais de 80% das pessoas, terá pelo menos uma índia, ou que nem eles dizem aqui ainda nos rincões, tua avó era uma bugra velha lá, né, que foi pego a laço. Muito provavelmente. Né? Então, índios do passado e que estão muito vivos na genética de hoje, na região das Missões. Obviamente que todo momento lá foi um momento muito especial, desde agradecimento aos do passado que constituíram um espetáculo, e que é muito interessante pensar nisso. Não sei se você lembra, pouco tempo atrás, teve aqui os portugueses e os espanhóis e que armaram uma guerra com relação ao tema do Som e Luz. Não sei se tu te lembra. Sim. No tempo do Eduardo, aqui na prefeitura. Né? Por quem foi escrito o espetáculo? Exatamente numa demanda contra os milicos da época, de 64. Porque não tinha jeito de artista falar mal da questão militar, e eles pegam o Som e Luz para fazer o serviço. Né? Então, eu me lembro do jornalista, o Joaquim, que era o português, não podia chamar outro nome, né? Sim. O Joaquim, ele disse, e brigou com todo mundo, daí disseram, olha, Zé, fala com esse cara e tenta explicar para ele. Bom, daí eu disse... Eu me lembro, ele assim, ó, só para ilustrar, ele 2 vezes, ele me procurou. Uhum. Eu editava um jornal à época, 2 vezes me procurou assim, ó, enfurecido com essa questão. Tá, mas bem, por que ele parou? Porque eu fiz uma fala com ele, disse, vocês tiveram um período de repressão militar lá em Portugal, lembra? Ele disse, lembro, eu era contra isso. Depois eu disse, quem escreveu exatamente fez a mesma coisa. Só que era o único instrumento que ele tinha para demandar contra essas atrocidades que aconteciam no país. Né? E fez. Então você vai ver que ele é todo um antimilitarismo. Claro. Né? Essa coisa de quem ataca, de quem mata os índios, de quem faz o povo sofrer. Né? Essa coisa da arrogância, de que pensa que manda nos outros. Né? Então você vai ver que todo o espetáculo é um antimilitarismo. E que hoje acho que nós já estamos tão maduros que dá para a gente falar sobre isso. Bom, a partir disso, Joaquim ficou meu amigo. Entendeu. E nunca mais falou sobre isso, né? Porque ele entendeu que aquele era um instrumento histórico e que está vivo até hoje. Né? Quer dizer, hoje, quando as pessoas, como você mesmo diz, se encantam em São Miguel, se encantam, digamos, no espetáculo de Som e Luz. E o Som e Luz novo
Não mudará o texto, nem a música, quer dizer, este lado, digamos, do teatro com os principais atores daquele período da história brasileira, e que hoje ainda estão muitos deles vivos, continuará o mesmo. O que muda? Toda a estruturação, o cabeamento todo que está lá é de 30 e tantos anos, ou seja, está com muitas dificuldades. O sistema de iluminação hoje é composto de cerca de 400 refletores, vai baixar para 90 refletores, digamos, até a poluição visual do lugar vai melhorar. Por quê? Porque o sistema de LED hoje te permite luzes amarelas, vermelhas, verdes, azuis, né, num sistema só. Ou seja, então, com um sistema desses instalado, você diminui muito aquele setor ali que necessita de luzes. Né? Então, isso, né, vai sair aquela estrutura feia que é ao lado ali do campanário, né, sai dali, vai para um outro lugar, vai desaparecer isso, quer dizer, vai melhorar muito essa visibilidade também ali daquela área do pátio do colégio, que a gente chama assim, né? Vai melhorar muito. Então, ou seja, um conjunto importante de elementos, digamos assim, que estarão sendo trabalhados e colocados, digamos, nesse espetáculo, que na verdade é isso, é o revigorar do espetáculo, com todas as novas tecnologias, com todo um sistema digitalizado, né? Hoje é um trem que tem lá, na verdade é um projeto mecânico, eletromecânico, na verdade, que tem lá. E ele vai passar a ser um projeto completamente digital a partir de agora. Muito bem, José Roberto de Oliveira, arejando um pouco o espírito dos nossos radioouvintes nesta sexta-feira. Nós tivemos uma semana cheia por aqui, Zé. Te agradeço muito a participação e aguardamos que esteja aqui novamente nas próximas semanas, na semana que vem. Na segunda-feira, participa do Café Missioneiro pela primeira vez, juntamente com o Walter Portaletti, o nosso homem do Procon, o professor Júlio César Linderman, que é o diretor do IESA, estará aqui falando sobre a instituição e também sobre nessa semana, só para quem não sabe, eu tenho que obrigatoriamente explicar, o Procon do Rio Grande do Sul fez um convênio com o IESA que abriu lá na entidade mesmo um balcão do consumidor para prestar assessoria, e este balcão trabalhará junto com o Procon. Então os dois estarão aqui segunda-feira conversando comigo. Então, um bom final de semana, fiquem atentos a novoshorizontesfm.com, a todo momento atualizações e a cobertura que está começando agora, o evento, até o final da tarde, está disponibilizada em vídeo